Tradutor da Bíblia começa a chorar. Mentiram para nós por 2000 anos? E se eu te dissesse que algumas das passagens mais importantes da Bíblia que você conhece, aquelas que moldam doutrinas fundamentais e influenciam a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo, não são exatamente o que os textos originais diziam? Aqueles versículos que você decorou, aquelas histórias que foram contadas e recontadas por gerações, podem ter significados completamente diferentes do que imaginamos. Hoje vamos conhecer a história extraordinária de Dr. Daniel Campos, um dos maiores especialistas em línguas antigas e tradutor bíblico renomado mundialmente. Um homem que dedicou mais de 25 anos da sua vida mergulhando nas profundezas dos textos originais da Bíblia, decifrando manuscritos antigos e comparando versões que pouquíssimas pessoas no mundo têm capacidade de ler. O que ele descobriu foi tão impactante, tão profundamente revelador, que o fez romper em lágrimas durante uma entrevista. Um homem de ciência, acostumado ao rigor acadêmico, visivelmente abalado pelo peso das suas próprias descobertas. E hoje, pela primeira vez, vou revelar para vocês o que tantos estudiosos têm medo de admitir, o que as instituições religiosas preferem manter nas sombras. Para entender a magnitude dessas descobertas, precisamos voltar no tempo e compreender como a Bíblia chegou até nós através dos séculos. Não estamos falando de um simples livro, mas de uma coletânea de textos escritos ao longo de aproximadamente 1500 anos, por dezenas de autores diferentes, em contextos históricos e culturais distintos. A Bíblia que temos acesso hoje passou por inúmeras traduções, revisões e compilações. Os textos do Novo Testamento foram escritos originalmente em grego koiné, a língua comum do Mediterrâneo durante o período helenístico, enquanto o Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico e algumas partes em aramaico, a língua que Jesus provavelmente falava no dia a dia. Precisamos entender que cada tradução carrega interpretações e decisões dos tradutores, muitas vezes influenciadas pelo contexto histórico, político e religioso da época. Desde as primeiras traduções para o latim na Vulgata de São Jerônimo no século IV, passando pela famosa King James Bible do século XVII, até as traduções contemporâneas, camadas e mais camadas de interpretação foram se acumulando. E aqui está o ponto crucial, que raramente é discutido nas congregações religiosas. Palavras em hebraico e grego antigos frequentemente possuem múltiplos significados, nuances culturais e contextuais que muitas vezes se perdem nas traduções. Um único termo hebraico pode ter dezenas de possíveis interpretações, e a escolha de uma palavra específica em português, espanhol ou qualquer outra língua moderna pode alterar completamente o sentido de uma passagem. A jornada do Dr. Campos. Dr. Daniel Campos não começou sua jornada buscando contradizer doutrinas estabelecidas ou criar controvérsias. Pelo contrário, ele era um homem de fé profunda, nascido em uma família religiosa tradicional, querendo apenas se aproximar dos textos originais para fortalecer sua própria compreensão espiritual e compartilhar esse conhecimento com outros fiéis. Formado em teologia pela Universidade de Salamanca e com doutorado em línguas semíticas antigas pela Universidade de Oxford, ele se tornou uma autoridade respeitada globalmente. Ao longo dos anos, desenvolveu fluência em hebraico, grego koiné, aramaico, latim, copta e outras línguas antigas essenciais para o estudo aprofundado dos textos bíblicos. Seu trabalho meticuloso o levou a ser convidado para participar de projetos de tradução em diversas universidades e instituições religiosas ao redor do mundo. Foi quando ele teve acesso a fragmentos recentemente descobertos em cavernas próximas ao Mar Morto e começou a comparar esses textos com as traduções existentes que ele percebeu algo profundamente perturbador.
As discrepâncias não eram pequenas ou insignificantes. Eram diferenças fundamentais que afetavam pilares centrais da teologia tradicional. Com cada novo manuscrito analisado, cada fragmento decifrado, cada comparação entre versões antigas, Dr. Campos foi construindo um mapa de como certas passagens fundamentais da Bíblia, aquelas que direcionam interpretações teológicas há séculos e moldam doutrinas essenciais, ganharam sentidos que gradualmente se afastaram do significado original expresso pelos autores antigos. Foi como descobrir um outro livro dentro do livro que eu pensava conhecer tão bem, confessou ele a colegas próximos. Essa jornada de descoberta não aconteceu da noite para o dia. Foram décadas de estudo silencioso e metódico antes que ele se sentisse preparado para compartilhar suas conclusões com o mundo. A revelação. Na famosa entrevista que posteriormente chocou o mundo acadêmico e gerou ondas de discussão em círculos teológicos ao redor do globo, Dr. Campos finalmente revelou a extensão das suas descobertas. Sentado em sua biblioteca pessoal, cercado por milhares de livros e manuscritos antigos, ele começou calmamente a desenrolar o fio de suas revelações. Dr. Campos, o que mais me impactou ao longo desses anos de pesquisa não foram erros simples ou pequenas imprecisões de tradução. Isso seria esperado em qualquer texto tão antigo traduzido tantas vezes. O que me abalou profundamente foram escolhas deliberadas que mudaram completamente o sentido original de passagens cruciais para se adequar a uma visão teológica específica que surgiu séculos depois dos textos originais terem sido escritos. Em muitos casos, o significado que atribuímos hoje a certas passagens seria irreconhecível para os autores originais. Exemplo 1. Em Isaías 7,14, um dos versículos mais citados como profecia messiânica, a palavra hebraica alma foi traduzida como virgem, quando na verdade significa simplesmente jovem mulher ou mulher em idade de se casar. Essa distinção é absolutamente fundamental para certas doutrinas cristológicas. No contexto original, Isaías estava claramente se referindo a um sinal para o rei Acás de seu próprio tempo, não necessariamente a um nascimento miraculoso séculos depois. A leitura messiânica é uma interpretação posterior, não o sentido literal do texto hebraico. Exemplo 2. Em Gênesis 1:1, a tradução tradicional, "No princípio Deus criou os céus e a terra", perde nuances críticas do hebraico Bereshit bara Elohim. O termo Bereshit não significa necessariamente no princípio em sentido absoluto, podendo ser traduzido como quando começou ou no início do processo, sugerindo uma cosmologia muito mais complexa. Além disso, Elohim é um termo plural, literalmente deuses, usado com um verbo singular, o que sugere complexidades teológicas que foram simplificadas nas traduções posteriores. Exemplo 3. A palavra eternidade, em muitas passagens cruciais do Novo Testamento, vem do grego aion, éon, que mais precisamente significa era, ou um período de tempo indefinido, mas não infinito, não necessariamente para sempre, como traduzimos habitualmente. Esta diferença tem implicações profundas para doutrinas como a do tormento eterno, pois nos textos originais fala-se de um castigo por eras ou pelos séculos, não necessariamente sem fim. Exemplo 4. Em Romanos 1:26-27, passagem frequentemente citada em debates contemporâneos sobre sexualidade, Paulo usa terminologia específica grega relacionada a práticas idolátricas do mundo greco-romano, não fazendo uma condenação abrangente como as traduções modernas sugerem. O contexto histórico-cultural se perdeu completamente nas traduções, alterando o significado pretendido pelo autor.
Conforme Dr. Campos avançava em suas explicações, detalhando como cada uma dessas traduções problemáticas estabeleceu fundamentos para doutrinas que bilhões aceitam sem questionar, sua voz começou a falhar. A câmera captou o momento exato em que, visivelmente emocionado, ele pausou, removeu seus óculos e enxugou uma lágrima. Dr. Campos, quando finalmente percebi o impacto acumulado que isso tinha, como interpretações fundamentais da fé que moldaram civilizações inteiras, foram construídas em cima de traduções imprecisas ou tendenciosas, foi simplesmente avassalador. Não se trata apenas de palavras em um livro antigo. Estamos falando de conceitos que determinaram como bilhões de pessoas, ao longo de milênios, entenderam sua relação com o divino, como viveram suas vidas, como enfrentaram a morte. Foi neste momento que, visivelmente emocionado, Dr. Campos começou a chorar abertamente durante a entrevista. A imagem deste erudito respeitado, um homem que dedicou sua vida ao estudo rigoroso dos textos bíblicos, sucumbindo ao peso emocional de suas próprias descobertas, gerou um impacto profundo em todos que assistiram à entrevista. O impacto, mas o que isso realmente significa para a nossa compreensão da fé, que moldou civilizações inteiras? Será que fomos enganados por 2000 anos? As doutrinas fundamentais que orientaram a vida espiritual de incontáveis gerações estão baseadas em mal entendidos linguísticos. A verdade é mais complexa e fascinante do que sugerem as manchetes sensacionalistas. Não se trata necessariamente de mentira deliberada ou conspiração, mas de um processo imensamente complexo de transmissão de textos sagrados através de diferentes culturas, épocas, contextos políticos e línguas. É a história de como palavras escritas em pergaminhos por pessoas de uma cultura antiga do Oriente Médio atravessaram os séculos, sendo interpretadas e reinterpretadas por mentes moldadas por contextos culturais completamente diferentes. Precisamos considerar que muitas dessas escolhas de tradução foram feitas em épocas em que o conhecimento linguístico era mais limitado, quando não existiam as ferramentas de análise textual que temos hoje e quando pressões políticas e teológicas influenciavam fortemente o trabalho dos tradutores. Para Dr. Campos, após o choque inicial e o peso emocional da descoberta, essas revelações não diminuem a importância espiritual da Bíblia. Pelo contrário, nos convidam a uma leitura mais contextualizada, madura e profunda, que reconhece a complexidade histórica e cultural destes textos e busca uma conexão mais autêntica com a sabedoria que eles contêm. Dr. Campos. O texto original, quando lido com as nuances e contextos apropriados, revela uma espiritualidade muito mais rica, menos dogmática e mais conectada com a experiência humana em toda a sua complexidade. É como redescobrir a mensagem em sua pureza original, antes das camadas de interpretação que a simplificaram e por vezes a distorceram para servir a agendas específicas. Não vejo isso como uma perda de fé, mas como um convite para uma fé mais madura, que não teme questionar e aprofundar. Esta perspectiva convida a uma reconexão com as raízes da espiritualidade bíblica, que muitas vezes foi obscurecida por interpretações posteriores. Como o próprio Dr. Campos afirma, voltar aos textos originais é como limpar uma pintura antiga. Não estamos destruindo a obra, mas removendo a poeira e verniz escurecido que acumulou ao longo dos séculos para revelar as cores vibrantes originais. Revelações específicas. Vamos agora examinar mais profundamente algumas dessas traduções problemáticas que moldaram nossa compreensão do cristianismo e do judaísmo ao longo dos séculos, transformando nossa visão de conceitos fundamentais como vida após a morte, pecado, salvação e moralidade.
A palavra inferno, como a entendemos hoje, um lugar de tormento eterno e fogo, raramente aparece nos textos originais. Termos distintos como Sheol, hebraico para a sepultura ou o mundo dos mortos. Hades, o equivalente grego. Gehenna, referência a um vale específico perto de Jerusalém, onde ocorriam sacrifícios pagãos. E Tártaros, um termo usado apenas uma vez no Novo Testamento. Foram todos homogeneizados e traduzidos como inferno, apagando distinções cruciais que existiam nos textos originais. Cada um desses termos tinha significados específicos e distintos no contexto original. A ideia de alma imortal, que naturalmente sobrevive à morte do corpo, é muito mais influenciada pela filosofia platônica grega do que pelos textos hebraicos originais. Na visão hebraica original, o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma vivente, um ser integral. A separação dualista entre corpo e alma veio posteriormente através da influência do pensamento grego sobre a teologia cristã primitiva. O conceito de pecado original, como uma condição hereditária transmitida de Adão para toda a humanidade, não aparece explicitamente nos textos bíblicos originais da forma como foi posteriormente desenvolvido por teólogos como Agostinho. A história da queda em Gênesis tem nuances muito mais ricas e complexas no hebraico original. Muitas passagens que parecem condenar certos comportamentos ou estabelecer hierarquias sociais foram interpretadas através de lentes culturais mais recentes, não refletindo necessariamente o contexto original. Por exemplo, instruções sobre o papel das mulheres nas cartas paulinas refletem preocupações específicas com igrejas particulares no século I, não necessariamente princípios universais como foram posteriormente interpretados. A própria imagem de Deus sofreu transformações significativas nas traduções. Os múltiplos nomes divinos do texto hebraico, Elohim, Yahweh, El Shaddai, cada um com suas conotações específicas, foram frequentemente simplificados nas traduções, perdendo nuances teológicas importantes presentes nos textos originais. Profecias messiânicas do Antigo Testamento, frequentemente citadas como prevendo Jesus, especificamente têm significados bem diferentes quando lidas no contexto hebraico original. Muitas se referiam primariamente a eventos da época em que foram escritas, com possíveis releituras posteriores em novas circunstâncias históricas. Cada uma dessas revelações tem o poder de transformar profundamente como entendemos nossa própria fé e tradição espiritual. Não se trata apenas de detalhes técnicos de tradução, mas de fundamentos que moldam nossa compreensão do divino, da natureza humana, do bem e do mal e do propósito de nossa existência. O futuro da fé. À luz dessas descobertas, surge a pergunta: como podemos nos relacionar com textos sagrados de maneira mais autêntica e significativa? Dr. Campos sugere que estamos entrando em uma nova era de maturidade espiritual que não teme olhar criticamente para tradições herdadas. O verdadeiro respeito pelos textos sagrados, explica ele, vem não da aceitação cega de traduções convencionais, mas da busca sincera por compreender o que esses textos significavam em seu contexto original. Isso não diminui sua sacralidade. Pelo contrário, reconhece sua profundidade e complexidade. Muitas comunidades religiosas progressistas já estão incorporando estas perspectivas em sua compreensão espiritual, buscando uma fé que dialogue com o conhecimento histórico e linguístico disponível, em vez de ignorá-lo. Estudos interreligiosos também têm se beneficiado enormemente desse retorno às raízes, mostrando conexões e paralelos entre tradições que foram obscurecidos por interpretações posteriores divergentes. Os textos originais frequentemente mostram uma espiritualidade mais inclusiva,
mais preocupada com justiça social e transformação pessoal do que com dogmas rígidos ou julgamentos, observa Dr. Campos. Redescobri-los é como encontrar um tesouro esquecido que pertence a toda a humanidade. Então mentiram para nós por 2000 anos? A resposta não é simples nem binária. A transmissão da fé é um processo humano, sujeito às limitações da linguagem, aos desafios da tradução intercultural e às influências sociais, políticas e teológicas de cada época. O que chamamos de tradição é frequentemente o resultado de camadas de interpretação acumuladas ao longo de séculos, cada uma refletindo as preocupações e compreensões de seu tempo. O trabalho de tradutores e estudiosos como Dr. Campos não busca destruir a fé ou desvalorizar tradições espirituais, mas nos aproximar da mensagem original com toda a sua riqueza e complexidade, removendo camadas de interpretação que por vezes distorceram ou simplificaram excessivamente os textos antigos. Este é um convite para uma jornada espiritual mais profunda e autêntica, que não teme questionar, que valoriza o contexto histórico e que reconhece a evolução da compreensão humana sobre o divino ao longo dos séculos. Uma fé madura o suficiente para abraçar a complexidade, as nuances e até mesmo as contradições presentes nos textos sagrados. E você, o que acha dessas revelações? Como isso afeta sua compreensão da fé e dos textos sagrados? Essas descobertas fortalecem ou desafiam suas crenças? A verdadeira espiritualidade não deveria temer perguntas difíceis, mas abraçá-las como parte do crescimento. Deixe nos comentários sua reflexão. Quero muito saber o que você pensa sobre esse tema fascinante. Se você gostou deste conteúdo e quer explorar mais profundamente as raízes históricas e linguísticas dos textos sagrados, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que se interessaria por essas questões e se inscrever no canal. Na próxima semana, vamos falar sobre a surpreendente origem dos rituais religiosos modernos e como eles se transformaram ao longo dos séculos. Até a próxima e lembre-se, questionar não é perder a fé. Muitas vezes é o primeiro passo para encontrá-la de forma mais autêntica e profunda.